Olá, na aula de hoje eu vou conversar com você sobre List Comprehension, ou compreensão de listas, que é uma abstração do Haskell que facilita resolver alguns tipos de problemas que envolvem listas. Vamos dar uma olhada nisso então. Então, a compreensão de lista ela é uma abstração que facilita gerar novas listas partindo de listas já existentes. O que a gente consegue fazer é gerar elementos, né? Partindo de uma ou mais listas que já existem, e a gente pode, desses elementos gerados, a gente pode aplicar transformações neles e também pode filtrar eles baseados em alguns testes. Essa é uma abstração interessante porque vários dos problemas que a gente resolveu em Haskell usando recursão, a gente consegue resolver eles de uma forma muito mais fácil usando compreensão de listas. Até por isso foi um motivo de eu guardar a compreensão de listas até esse momento, porque eu queria antes que vocês praticassem o uso de recursão. Né? Antes de mostrar para vocês a compreensão de listas, eu queria mostrar que essa notação usada para compreensão de listas, ela é bem inspirada naquela notação de compreensão de conjuntos que vocês viram lá em sistemas discretos. Notem que eu já falei em sistemas discretos várias vezes nessa disciplina, né? Isso vocês devem levar em consideração. Mas lembrando, em sistemas discretos vocês viram essa notação de compreensão de conjuntos, que ela servia para gerar novos conjuntos a partir de conjuntos já existentes. Então aqui eu estou gerando um novo conjunto T, cujos elementos são 2 vezes x. E o que é esse x, né? Para todo x pertencente aos números naturais, sendo que o x é maior que 10. Então o que isso está fazendo? Está pegando todos os números, todos os elementos do conjunto dos números naturais que são maiores que 10 e está colocando eles multiplicado por 2 nesse conjunto T. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de compreensão de listas, no qual eu estou tentando implementar algo parecido com aquele exemplo de conjuntos que a gente viu antes. Então, o que essa expressão está dizendo? Para pegar para todo elemento x que vem da lista que é de 0 a 20, se o x for maior que 10, eu coloco ele na lista resultante multiplicado por 2. Então, notem que se eu digitar essa expressão aqui no meu interpretador, esse símbolo aqui representa o prompt do interpretador, a resposta vai ser essa aqui. A gente pode até dar um... Eu tenho ele já aqui, ó. Então, vamos dar um exemplo, uma olhada nesse exemplo. Então, é aquele exemplo, ó. Eu quero colocar na minha lista os elementos que são 2 vezes x, sendo que o x vem da lista de 0 a 20 e o x tem que ser maior que 10, né? A resposta, então, dá todos os elementos de 0 a 20 maiores do que 10 multiplicados por 2. Aqui tem um outro exemplo que eu já deixei digitado, porque eu sou muito ruim digitando no teclado do tablet. O que isso está fazendo, né? Ele está pegando todos os elementos de x, sendo que x vem de 0 a 20, e x eu estou usando uma função pré-definida even, que me retorna um booleano dizendo se um número é par ou não. Então, basicamente, isso está filtrando, está gerando uma lista cujos elementos são os pares entre 0 e 20. Então ele vai gerar essa lista aí pra gente. Essas listas pré-existentes, elas podem vir, por exemplo, de argumentos de funções, né? Ou seja, eu posso implementar também funções usando compreensões de listas. Por exemplo, aqui eu tenho a função pares, que recebe uma lista de inteiros e filtra, né? Todos os inteiros que são pares, filtra a lista de entrada, retornando somente os elementos que pertenciam a essa lista e também são pares. Então,
pares recebe uma lista L, e notem que eu usei aquela compreensão de listas que eu mostrei para vocês antes, né? Então, pares recebe uma lista L e vai pegar todos os elementos da lista L, verificar se eles são pares, e se eles são pares, ela coloca na lista resultante. Olhem esse outro exemplo, soma tuplas. Soma tuplas recebe uma lista de tuplas de inteiros e devolve, né, como resposta uma lista com todas as tuplas somadas, uma lista de inteiros, e esses inteiros são as somas das tuplas que estavam na lista de entrada, né? Então vamos lá, soma tuplas recebe uma lista L, e o que ela faz? Para toda tupla A e B que vem de L, eu coloco na minha lista resultante A mais B. Notem que aqui eu estou usando um casamento de padrões que me facilita, então, quebrar os elementos da lista. Geralmente aqueles padrões que eu uso em casamento de padrões lá na construção de funções, eu também posso usar como um padrãozinho aqui para ir quebrando os elementos da minha lista, e isso facilita a implementação de alguns exemplos, né? Olhem esse outro exemplo aqui, ele é parecido com o anterior, né? Ele recebe uma lista de tuplas e devolve uma lista de inteiros que é a soma dos valores dessas tuplas, só que somente para as tuplas cujo o primeiro elemento da tupla é menor que o segundo, né? Então, a função ela recebe uma lista L, e daí para toda tupla A e B vinda de L, se o primeiro elemento da tupla for menor que o segundo, então ele coloca na lista resultante a soma desses dois valores, né? Então, por exemplo, se eu aplicar essa função nessa lista de tuplas aqui, eu vou obter, então, esse resultado, né? Porque o 3 é menor que o 9, então a soma deles entra aqui na lista. Aqui é maior. O 3 é menor, o 3 é menor que o 6, então entra esse 9 aqui. E o 4 é menor que o 9, então entra esse 13 aqui. Olhem como fica muito fácil definir aquela função map usando compreensão de listas. Lembrem, né? O map ele recebe uma função de A para B, uma lista de A's, aplica essa função a todos os elementos da lista, gerando uma nova lista de B's, né? Então o map recebe uma função e uma lista, e para todo X vindo da lista, eu vou colocar na lista resultante F aplicado a X. Na compreensão de listas, né, a gente está trabalhando sempre com geradores, né, que permitem que eu especifique os elementos que vêm da lista de entrada, e também estou trabalhando com filtros, né, com predicados. Então, uma compreensão de listas ela pode ter mais de um gerador, né, ou seja, ter mais de uma lista de entrada, e eu posso aplicar mais de um filtro também em seguida. Basta separar essas coisas por vírgula. Aqui eu tenho um exemplo que gera um produto cartesiano entre dois conjuntos, né? Então, para todo A vindo da lista 1, 2, 3, 4, e para todo B vindo da lista 1, 2, 3, 4, eu quero colocar na minha lista resultante a tupla AB. E tá aqui o resultado, né? Todas as combinações possíveis entre essas duas listas. O que a gente consegue observar pela resposta é que quando eu tenho mais de um gerador, né, mais de uma lista de entrada, ele começa percorrendo, né, ele pega o primeiro elemento da primeira lista e cruza ele com todos os elementos da segunda. Daí depois ele pega o segundo elemento dessa lista e cruza todos eles com a segunda lista. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.